né? Acho que a gente já pode começar, porque se chegar mais alguém aí, a gente ele entra na sequência, né? E, pessoal, a gente tinha falado, só para rememorar aqui, né? Era para a gente, estávamos seguindo a leitura até o 174, né? E começou, nem acho que no 114, que eu estava lendo, eu me perdi até. E aí, teve algum ponto que chamaram a atenção de vocês, né? Que vocês querem ressaltar? Vamos só seguir a gente fez uma sequência da outra vez que foi muito legal. Quem for falar, clica na mãozinha, porque aí fica bem organizado. Legal? Alguém quer falar algum comentário, alguma coisa que chamou a atenção? Oi, Cris. Eu achei fantástico esses capítulos, assim, achei um passo a passo fenomenal, realmente como se fosse uma bula, se você seguir, e muito atual, e fiquei muito bem impressionada, assim, com esses capítulos, achei de uma clareza que dá realmente vontade de você colocar o item por item, me deu vontade de escrever tudo ali, olhar cada coisa, aprofundar, não sei como foi para vocês, mas para mim foi incrível. Eu vou pegar o gancho. Uma coisa que me chamou a atenção, ele fala a questão de administração do tempo. Isso já faz muito tempo atrás que ele escreveu o livro, né? E não é só para a parte de vendas, né? Mas como é que a gente administra o tempo? Não é? Como é que... aliás, eu vi um post hoje do Ricardo Amorim que ele falou alguma coisa assim que riqueza financeira, status, e depois tempo e saúde, né? E ele falou que, olha, você ter a liberdade de tempo e liberdade de saúde é muito mais relevante, muitas vezes, do que você ter liberdade financeira, né, ou status, né? E essa questão do tempo que me chamou a atenção. E voltando para a nossa área, como é que os vendedores aproveitam o tempo deles, né? Então, é um ponto que me parou aí para refletir um pouco. Oi, Fabi. Então, eu ia também falar sobre isso, já na primeira página, né, do capítulo 12, quando ele fala planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. Eu até escrevi aqui, falando sobre isso de planejamento, essa semana para mim chamou muita atenção isso, porque eu estou de molho aqui, né, fazendo um repouso forçado, e aí eu fiquei pensando, me deu muito tempo de pensar isso, né? O quanto, agora que eu não posso fazer não tô fora da minha rotina, não posso fazer as minhas atividades normalmente, por razões médicas, como é que a gente planeja, inclusive, a nossa vida, os nossos objetivos, porque eu estava com tanta coisa, assim, já detalhada do que fazer, que quando me tira uma semana do jogo, administrar esse tempo está sendo um super desafio, né? E dá aquela impressão de que você planeja tanto o seu dia, só que de algumas coisas internas, né, ou pessoais, você acaba deixando de lado. Então, agora, eu até escrevi aqui, assim, o quanto planejamos a nossa vida, o que queremos, os objetivos e propósitos, não só o nosso dia, né? E como se a gente está, que ele fala também mais para frente das objeções dos clientes, de o quanto a gente também está preparado para as nossas objeções que acontecem a todo tempo, né? Então, assim, eu não estava preparada para ficar uma semana, não foi planejado, né? Ficar uma semana de cama. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha nesse planejamento? Então, me veio muito forte mesmo essa semana essa questão do quanto a gente planeja o dia e quanto a gente executa o que a gente planejou, o quanto a gente fica com o tempo ocioso, o que fazer nesse tempo, porque eu comecei a ver que tinha mais tempo
que eu podia estar fazendo coisas que agora eu estou fazendo, que eu tenho tempo de fazer no meu dia normal e não estou fazendo. É isso, gente. Aí eu vou pegar um pouco o gancho, né? Eu me lembro uma vez que teve um amigo que foi dar um curso de administração do tempo e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Administrar o tempo é renunciar. Porque você tem que renunciar a muitas coisas que você quer administrar. Então, você tem que abrir mão. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, né? Porque se der, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Enche a agenda de coisas e depois fica frustrado porque não conseguiu fazer tudo. Né? Então, essa é uma questão. E teve um outro conceito, né? Que é o que de importante eu estou fazendo, né? No meu tempo. E aí eu acho interessante, por exemplo, o vendedor. Né? Até que ponto ele está se concentrando em coisas que geram retorno ou está concentrando em coisas que está vendo um vídeo lá no TikTok, não sei aonde, que não vai gerar retorno algum, né? Então são algumas reflexões que a gente tem. Eu acho que o Frank que quer falar, Frank? Isso. Eu vejo a administração do tempo de duas formas que eu aprendi. De duas formas, não, duas metodologias, né? Uma metodologia você cria para a tua vida pessoal, então você faz aí a tua administração do tempo, porque os afazeres pessoais, aí cada um faz o que é a sua prioridade. Mas aqui eu acho que só no âmbito profissional. No âmbito profissional, eu como gerente de vendas, eu sempre agi. Eu tinha uma pequena agenda e eu tinha os posts, onde eu colocava. E a minha prioridade sempre era resolver o assunto mais polêmico, o pior assunto que tinha. Eu já resolvia isso na primeira hora do dia. Então, se eu tinha um representante comercial que eu tinha que despedir ele, eu nunca gostei de despedir ninguém, isso fica me apurrinhando. Então, se eu tinha que despedir ele naquele dia, eu já fazia isso na primeira hora, não deixava para fazer isso no final do dia. Então, eu tinha essa situação. Eu chegava, escrevia mesmo o que eu queria fazer durante aquele dia, e a metodologia que eu colocava como principal daquele dia era resolver os assuntos mais polêmicos, os assuntos que mais mexia com a minha cabeça, né? Para aquela situação, não estragar o seu dia. Hoje, nós estou tendo uma mentoria com o pessoal de vendas, com o Google e tal, né? E essa questão de administração do tempo, eles estão batendo muito, mas muito forte nisso, porque hoje nós estamos aí trabalhando muito forte com as redes sociais. Então, é você trabalhar com as redes sociais, você trabalhar com prospecção, você trabalhar com pós-venda. Enfim, é muita coisa que você tem que fazer nas suas horas de folga. Isso eu estou falando assim, que nem nós trabalhamos das 7 às 6 da tarde, né? Então, nesse horário, é muita coisa que você tem que fazer. E a gente está buscando essa consultoria justamente para nos auxiliar nessa administração do tempo, porque essa vida digital que está aí, ela força muito essa administração do tempo. Tem muita coisa para você fazer durante o dia, mas muita mesmo. Era isso. A Cris? Eu ia complementar que, de verdade, não sei se vocês lembram, mas no livro ele fala sobre se você não está disposto, acordou mal, ou está virado por alguma coisa emocional, não vá trabalhar naquele dia, né? E eu achei genial ele ter falado isso de uma forma consciente, não da forma como a gente faltava na escola e ficava super feliz que a mãe não levava, né? Eu colocava meu termômetro para dar febre e aí ela vê na luz, e aí eu não ia, mas como responsabilidade mesmo de você virar e falar, realmente hoje eu vou fazer melhor para todo mundo, para mim mesmo, para os meus clientes, para o meu ambiente, eu não ir. E tudo bem, né? E saber essa diferença realmente de administrar seu tempo, não só no seu propósito, mas quando realmente você não está legal. Mas aí ele complementa, não legal porque o teu trabalho não foi bom, não num desânimo de você, de repente, naquele dia anterior, não ter fechado nenhuma venda e estar desanimado porque aquele cliente não foi e não comprou.
Aí é o oposto. Se você realmente está desanimado com o trabalho, aí sim que você tem que ir e fazer disso o seu maior propósito. Mas se você internamente na sua vida não está podendo dar, é melhor você não ir do que você ir. Achei muito diferente ele falar isso. É claro que talvez na teoria seja bárbaro, não sei vocês se chega um funcionário nesse momento e fala, ó, hoje eu não estou legal, né? Assim, e também como que as pessoas usariam isso na vida prática, mas com consciência é fantástico, né? Oi, Sérgio. Recapitulando aí, os campeões de vendas, eles planejam o dia a dia. O método que eu uso é colocar urgente de um lado e importante do outro. E colocar 7 itens de cada lado, só, que é o que dá para fazer. E aí eu misturo. Tanto faz profissional quanto pessoal. Vou dar um exemplo. Tem lá ligar para o cliente tal. E, segundo lugar, tem lá consertar o pneu do carro. Comprar café. Nossa, que negócio mais inútil para você fazer. Sim, você vai visitar um cliente, fura o pneu. Você esqueceu de consertar o seu step, custou caro aquele pneu. Então, você põe sua prioridade. E pelo monte de livro que eu já li, e vocês também, a pessoa automotivada é quando ela põe uma meta, seja ela qual for, e ela consegue fazer. E quando ela dá o ok, ela se automotiva e vai buscar outra. Como nós estamos fazendo aqui. Quando você chegou na página 175, eu falei, yes, cheguei no objetivo, do livro que eu já tinha lido. Mas é gozado, né? Então, você separa 7 itens o que é importante e 7 itens o que é urgente. E nem sempre o que é urgente é tão importante e vice-versa. Mas se você puser mais do que 7 itens por dia, você não consegue. Você vai dormir frustrado, vai dormir cansado, a última tarefa ficou uma droga, e em termos de eu não estou bem, não vou trabalhar, eu fiz muitas vezes isso. Amanhã eu vou dormir hoje até mais tarde, porque amanhã eu vou acordar às 10. Os meus gerentes ficavam loucos. Aí o cara ligava, onde o senhor está? Eu estou aqui na piscina ainda. Como na piscina, Sérgio? Não quero brincadeira. O senhor está onde? Eu estou na piscina, vou sair só de tarde para trabalhar. Aí um dia um gerente chegou e falou, o senhor sabe com quem está falando? Eu falei, eu sei, acho que é o senhor que não sabe. O senhor está aí na sala de venda? Ele falou, estou. Olha para trás, tem um quadro grande. Vê quem está lá em primeiro lugar. Ele olhou para trás e falou, é Sérgio. Ele falou, sou eu vou trabalhar a hora que eu quiser, até logo. Desliguei na cara dele. Eu era muito petulante. Pô, não vê a hora que eu estou trabalhando, vê só o resultado, pô. Ele não vê no sábado à noite que eu estou numa festa e estou vendendo, né? E a turma que só pensa no horário comercial, está lá em quinto, sexto lugar. Quem já não vendeu carro aqui fora do horário comercial? Todo mundo. E o relacionamento vendedor, minha esposa falava, o Sérgio só não vai com cartão de visita para a praia, tá? Porque senão molha, porque senão era capaz de juntar um monte de gente na praia e ficar distribuindo cartãozinho falando o que faz. Quem é vendedor mesmo é vendedor 24 horas. O que eu gostei no livro, e eu vejo na prática, é vendedor que aborda bem o cliente, faz bastante pergunta, descobre tudo que ele quer, ele entende do carro, entende do cliente, faz aquela demonstração maravilhosa. E aí chega na hora do fechamento, aqueles 3, 4, 10 segundos, ele não está preparado, ele fica esperando o cliente comprar. Então, a minha dica é, você, vendedor, tome a iniciativa e você feche a venda. Porque senão, na cabeça, no subconsciente do cliente, ele falou, bom, ele me mostrou essa caminhonete, a caminhonete tem tudo que eu quero, está dentro do preço, ele conseguiu parcelar, vai caber dentro do meu bolso, e aí chega no final, eu já vi vendedor perder a venda, fazer pergunta aberta lá, chega no final e pergunta,
Mais alguma coisa? O senhor tem alguma dúvida? Quer conversar com mais alguém? Quer ir para casa conversar com a esposa para derrubar a minha venda? Que raio de pergunta é essa, né? Não tenho certeza que o senhor leva, tenho certeza que vai ser bom. Tá? Aqui está o pedido, assina aqui. O senhor vai querer prateada com teto preto ou teto preto com prateada? Tá? Vai querer... Só faz pergunta fechada no final, né? Então, você tem que preparar o vendedor para o fechamento. Senão, ele transmite medo para o comprador. No subconsciente do cliente, ele fica, ué, chegou até aqui, chegou na hora do fechamento, o vendedor está com medo. Será que tem mais alguma coisa que eu não vi? Tem alguma característica? Tem alguma pegadinha? Ele não tem no estoque, não vai me entregar? Ou a mercadoria ou o serviço não faz o que ele falou? E aí eu vou pensar. E aí o vendedor fala, então tá bom. O senhor pensa, depois volta. Então é isso, Legal. fechamento é importante. Muito legal, Sérgio. Marcelo, tá na fila aqui. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, que não é nem uma observação minha, mas é uma pergunta mesmo, bem sincera, aproveitar que eu estou num grupo distinto de pessoas de qual a opinião de vocês vai me servir muito. Ao mesmo tempo que a gente fala de rede social, que alguém falou aqui da rede social antes, ela toma tempo. Assim como aquele cliente que vem tomar um café contigo na loja. Ele toma tempo. E ele arrebenta o teu planejamento. Tá? Como é que a gente faz para lidar com essa dificuldade de um imprevisto desses? Você tem que fazer a social, tanto na rede quanto pessoalmente, mas você tem uma agenda para matar. E eu tenho uma dificuldade grande com isso, eu acabo me passando várias vezes, vários dias que quando chega alguém para fazer essa social, eu dou a bola que tem que dar, dou a atenção que tem que dar. Na rede social, a gente tem que responder lead em 15 minutos. Rede social é lead. Como é que você faz para responder isso no meio da porrada de obrigações e matando a lista ali? Eu acho é uma equação muito difícil de resolver para mim. Você está no meio de uma operação, no meio de uma resolução de alguma coisa, surge um lead na tela, surge uma notificação de rede social, às vezes é uma bobagem, um amigo brincando com alguma coisa ali, mas aquilo vira venda, a gente sabe que é assim. É sobre um carro e coisa. Então, eu tenho uma dificuldade pessoal com isso, de ficar atento a obedecer aquela sequenciazinha do nosso autor ali, tá? E conseguir ter essa sequência, mas ao mesmo tempo dando atenção socialmente para as pessoas que pedem. Ô Marcelo, deixa eu só fazer um comentário. Há muito tempo atrás eu tive essa mesma dúvida que você. E até fazendo um curso de administração do tempo, né? Uma das coisas que foi falada é o seguinte: você tem que planejar metade do seu dia. Então, as atividades aí que o Sérgio comentou lá, que seja, deve ocupar metade, um pouco mais do seu dia. E você tem que deixar espaço para imprevistos, porque vai acontecer. E é imprevisto mesmo, né? Então, assim, eu tenho que fazer isso, vai ocupar 4 horas do meu dia. Né? E tem que Sim. deixar 3 horas o espaço livre, porque vai ser consumido por alguma coisa que você não previu. É uma boa dica. Eu lembrei uma das quadrinho aquele coisas. do urgente, importante, não importante, urgente, né? Vai surgir um urgente não importante ali que você vai ter que matar, não adianta. E se você está com todo o teu dia preenchido, vai dar esse estresse mesmo, tá? E assim, só que para você fazer isso, aí eu volto naquilo que eu tinha. Você vai ter que renunciar a alguma coisa, né? Ou a muitas coisas aí também, né? Mas eu queria abrir, se alguém também quiser comentar essa questão, quiser fazer algum comentário. William, você quer pegar na sequência aí? O Nilson, eu estava vendo o Sérgio comentando, né? A respeito do tempo, né? Eu tive um problema, assim, problema não, umas situações quando eu trabalhava na última financeira que eu trabalhei, que foi a BV, e veio um pessoal de Minas Gerais para poder coordenar a nossa área aqui de São Paulo. E teve uma reunião uma vez que teve um questionamento muito grande, inclusive eu fui um dos debatedores, né, desses questionamentos. Era 7h30 da manhã, eles ligavam para a gente, para poder ver o que estava, né,
qual seria o planejamento do dia. Só que, em contrapartida, eles paravam de trabalhar às 5 horas da tarde. E eu ficava na concessionária até 8 horas da noite. Então, quando eu precisava de alguma coisa que era perto das 8 horas da noite, eles se incomodavam com isso. Então, também, eu acho que era muito regional essa situação. E outra coisa do livro também, que você me deixou com pulga na orelha, viu, Nilson? Foi aquele vídeo do YouTube. Ah, Porque assim, ó, 18 carros num dia, ele vendeu. Cara, de onde que ele arrumou esse tempo? Porque assim, ó, alguém já comprou ou alguém vendeu o carro nesse grupo. Você não consegue falar para a pessoa, dá um de queijo e um de carne aí na feira, que é o pastel, que nem em 10 minutos o cara te entrega. Aí eu comecei a fazer conta. Falei, ó, o Nilson aqui, ó. Isso já me deixou louco, porque conforme mais você vai lendo, você vai ficando mais crítico. Aí eu fiz umas contas aqui. Olha, uma venda, ele conseguiu vender 174 carros no mês. Dividido por 30, eu fiz dar 5,8. Como que dá 18? Aí tá dentro de uma média, né, que ele consegue administrar isso. Aí depois eu fui pro anual. 1.525 dividido por 365 deu 4,18. Encaixou, mas 18 num dia. Falei, esse cara, realmente não estou questionando nem como que são as concessionárias dos Estados Unidos, qual que é o administrativo que ele tem por detrás, mas eu falei, ó, o Nilson me deixando mais crítico aí com a leitura. deixa eu só pegar o gancho. Eles fizeram isso na média do que ele vendeu a vida inteira dele, tá? Considerando o tempo útil. Mas, se não me engano, ele tem o seguinte, ele tinha uma estrutura. Então, uma coisa é você vem, ok, fechou? Ó, passa aqui que você vai fazer a documentação, né, vai fazer todo o processo. Então, foi criada uma estrutura, porque ele recebia, a lei lá dos 250, ele recebia muito contato, muito lead todo dia, né? Então, ele criou meio que uma estrutura para fazer isso, tá? Mas os 18 por dia, eu não consegui engolir até agora. Então, eu vou pegar esse cálculo, porque ele fala lá no material, eles pegam todos os carros que ele vendeu, divide, acho que ele trabalhou, não sei, 14 anos, alguma coisa 15 assim. anos. 15 anos, né? Deu 13 mil carros. 13 mil carros, eu acho que ele não considera final de semana, né? Tem algumas coisas aí, mas essa informação que pelo menos eu vi na pesquisa lá que a gente fez. Mas isso é bacana, Deus, porque a gente começa a ficar mais criterioso, né, cara, nas leituras, né? A gente vai criando esse hábito de poder fazendo mais questionamentos. Não estou dizendo que ele é um mentiroso de forma alguma, mas faz a gente raciocinar um pouco mais nessas situações. Vocês ouviram falar do Didi lá de Brasília? Não sei se vocês viram. Eu vou mandar. Ele teve uma série de problemas depois, tá? Mas eu vou mandar o vídeo dele. Ele trabalhava na Fiat e vendeu no mês aí 120 carros, alguma coisa assim, no mês. CPF, não CNPJ. Só que ele tinha isso que o Sérgio está falando. Ele ia na pizza, levava cartão, né? Ele conta a história dele. Tá? Eu vou mandar o vídeo para vocês. E vendeu, acho que mais de 120 carros no mês. Né? Se você dividir isso por 30 não, né? 22 dias úteis, que a gente considera aí, também dá um volume significativo. Mas também tinha uma equipe, tá? Ele vendeu tudo isso e ele teve um AVC. Então ele não movimentava o lado esquerdo, ele andava mancando, tinha uma série de problemas, tá? Mas deixa eu pegar aqui eu vou pedir licença para vocês, eu vou participar de uma outra mentoria e eu não poderia deixar de ter participado dessa aqui também, tá bom? Tá ótimo, William. Gente, brigadão, Obrigada, Will. Valeu, até a próxima, tá? Até. Obrigada, até. Oi, Josi, você está na fila aqui. Então, com relação ao que o Marcelo falou, né, como administrar, né? Eu fiquei pensando na hora, assim, a gente se coloca muito e eu percebo que quando você delega também, né, você consegue. Aí o Nilson até complementou, né, Nilson, falando que ele tinha uma equipe, no caso, né, o autor do livro, ele tinha uma equipe, né, chegou um momento que ele tinha equipe. Então, às vezes também para você, né, uma sugestão, né,
seria interessante você ter, hoje em dia tem que ter essas empresas, né, que te ajudam a você conseguir responder o lead rápido, pelo menos aquele primeiro contato, até você conseguir depois ir trabalhar. Seria uma solução, né? Porque eu percebo isso, quando a gente delega, né, a gente consegue estruturar uma equipe de confiança, a gente consegue fazer mais coisas, né, na mesma quantidade de tempo, né, com relação ao que o Marcelo tinha falado. E com relação ao livro, eu também gostei muito da parte do capítulo 12, né, quando ele começou a falar do título do capítulo. Deixa eu voltar aqui, né? Eu não sou boa para... Saiba o que está fazendo e o porquê. Que é o tal do significado também, né? Que me gerou muito... Ficou muito forte para mim, e aí depois ele foi seguindo a sequência nos capítulos disso. E tudo que ele falava, ele tinha um significado. Tipo, deixe de trabalhar igual a Cris falou, né? Se você não está bem, deixe de trabalhar, mas com consciência. Né? Então, eu achei muito interessante isso, ele colocar o significado em tudo que ele fazia. Porque se você não para, ele tem uma parte também que ele fala assim, ele chega no final da noite, né? E ele não vai dormir até que ele faz um levantamento para saber quais foram os clientes, né? Que ele conseguiu, por que ele perdeu aqueles clientes e tudo. E eu falei assim, é interessante que a gente não faz isso, pelo menos assim, eu não tenho esse costume, né? De você chegar todo dia, toda noite, fazer um balanço da sua noite, só que muitas vezes, às vezes, quando a gente participa de um curso ou de uma mentoria, alguma coisa que a pessoa coloca ali, aquele desafio, você vai fazer isso por tanto tempo, tipo aqui no Clube do Livro. Aí você faz, né? Aí você consegue ter vários insights, várias coisas, consegue perceber e conhecer muito mais aquele mercado que você estava estudando, né? Eu falei assim, por que a gente tem tantos hábitos que não são tão bons e por que a gente, às vezes, não... Eu achei muito interessante esse hábito de substituir, fazer um balanço no final do dia. Então, me chamou a atenção isso também no livro. Agora o Sérgio, voltou para o Sérgio. Em tocar em tantos assuntos, a administração do tempo, Marcelo, você tem que pôr menos coisa, menos itens. E aí, se sobrar, sem nenhuma interrupção aquele dia, você pega um item do dia seguinte, ou aprende, ou curte alguma outra coisa. O nosso problema é que a gente põe muita coisa na mesma balança. Então, abrir mão, como o Nilson falou, você tem que realmente priorizar o que é mais importante. E o que a Josi também falou, quanto custa você? Se você ganha 10 mil por mês, divide por horas trabalhadas, se você custa R$200 a hora, contrata alguém que custe 40, 20 reais para fazer aquilo, tá? E aí você consegue... porque eu já vi gerente de vendas indo buscar alguma coisa, tá? E aquela coisa custou muito mais caro, né? Porque se ele estivesse fazendo o que deveria fazer, aquela hora técnica dele custaria mais caro. E como o vendedor está sempre disposto, é uma pessoa que nasceu para servir, uma pessoa que gosta de desafio, é difícil dizer não, né? Olha, faz isso para mim. Ah, tá, para deixar aqui. Ah, entrou um cliente. Então, quando tive escritório, eu tinha escritório com a porta fechada. Eu só atendia quem realmente... Porque, senão, você deixar a porta aberta, entra todo mundo. Olha, eu estou com isso. Olha, tem uma piada nova. Tá? E aí você tinha que se policiar. Eu ficava louco para conversar com todo mundo, com um cliente legal. Tá? Mas se você não se policiar e não abrir mão e delegar, você vai realmente dançar na sua produtividade. Outra coisa que eu comecei a fazer, e o Joe Girard também fazia, e ele não diz no livro, mas eu investiguei na época, ele vendia para grupos. E eu também comecei a fazer isso. Uma vez eu sugeri ir lá no Sindicato das Transportadoras ali de Guarulhos, que tem uma cacetada, eles têm um prédio enorme ali no comecinho da Dutra, no finalzinho da Dutra, e aí eu fui fazer uma palestra gratuita. Aí juntei 44 donos de transportadoras. Aí eu fiz 30 vendas. Só tinha os donos de transportadora. Então, respondendo a mensagem do que acabou de sair, o cara foi num sindicato qualquer nos Estados Unidos, fez uma reunião com 2, 3 famílias, foi num churrasco e vendeu para 18 pessoas.
diferentes, mas já todo mundo já estava meio mastigado, já sabia que ele ia. Tá? Então, eu comecei a inventar nessa última empresa, se você assinasse a nossa revista, você ganhava uma palestra grátis, motivacional, para toda a sua equipe de vendas. Isso não existia no produto, eu inventei. Porque daí eu fazia essa palestra de 1 hora grátis, o cliente usava a nossa revista, usava o que a gente estava fazendo, eu pedia indicação no final da palestra. Alguém que vocês conhecem, então tinha um monte de vendedor, gostaria de receber isso? No final da palestra eu gostaria. E eu comecei a pegar os meus perdigueiros, conforme o... Tá? E aí a empresa falava, mas não tem essa palestra, de onde você inventou? Eu falei, olha, o tempo é meu, eu faço o que eu quiser. Né? E o que o senhor fala? Eu falo sobre o produto, a palestra era sobre o produto, não era mais nada do que sobre o produto, era um manual de instruções como usar melhor aquilo que você acabou de comprar. Quem já não teve vontade de saber como funciona melhor um celular? Quando começaram a vender, nossa, pega um adolescente e ele fala, olha, treina com você, aperta 10 vezes, toma nota, faz. Pô, legal, puxa, esse é um truque legal. Era isso que eu fazia no meu produto. Eu dava as dicas e vendia muito mais do que pedia. Porque realmente não dá para atender 18 pessoas vendendo um por um. Isso não existia. Eu também fiquei cabreiro quando li isso aí há muito tempo. Então, dá para você vender em grupo. Descobre aquele cliente. Ele pode ser um comprador de frota. Se você não se atender mal ele, você perdeu esse cliente inteiro, né? Agora, se ele for bom, você pode atender ele lá na frota. É isso aí, eu vou ficar quieto. Oi, Marcelo, pode pegar na sequência aí. Vou ser rapidão aqui, eu só vou perguntar para vocês que eu estou em busca de uma pessoa para fazer o pré-vendas, para atender esses leads. E você não tem uma empresa no mercado que faz isso? Que eu vi, às vezes a gente procura carro como cliente, um carro específico, o cliente pede, você não acha, você vai no Webmotors lá e procura um. E eu percebi que as concessionárias Audi tinham uma eficiência muito grande na resposta rápida e no timing de 3 dias depois de perguntar se fez negócio, 1 semana depois, 15 dias depois, sabe? Eles tinham muita... Daí eu fui perguntar na que é aqui do Rio Grande do Sul, que é parceira nossa, que eu compro bastante deles também. Aí eles me explicaram que eles tinham todo um setor organizado e com isso. Só que eu fiquei pensando, para mim, como a minha empresa, não pode pagar um setor com 3, 4 pessoas como eles têm. Mas eu fiquei pensando se não existe uma empresa que trabalhe com esse pré-vendas, ou se isso é muito íntimo da empresa e às vezes acaba ruim de terceirizar, né? Ô Marcelo, pena que a pessoa não está aqui. A Fernanda, que tá no grupo, ela tem uma empresa chamada Máquina de Leads. E ela faz justamente isso. Ela oferece serviço para a concessionária, ela faz esse primeiro atendimento, filtra, né? Depois eu vou pedir para ela falar com você, mas é justamente isso. Para depois, ou seja, esse lead é mais quente, esse é mais frio, né? Até para fazer uma gestão. Então tem um sisteminha e tal, então isso é normal. Esse pré-vendas é para isso, né? Para tratar o lead antes de cair no colo do vendedor e não ocupar o tempo, né? Exato. Marcelo, me chama depois no PV ali, a gente conversa sobre isso aí, que eu tenho umas dicas aqui. Também. Muito obrigado. Deixa eu pegar aqui, Fabi. Então, não, quando a Josi estava falando aqui dos subtítulos, né? Isso também foi muito legal, que tem um subtítulo aqui que ele fala nesse negócio de gestão do tempo, trabalhe com inteligência, não de modo árduo, né? É muito interessante isso, de que às vezes a gente fica dando raquetada aí sem esperar a bolinha chegar, sabe? Então, e outra coisa que eu chamo a atenção também é assim, ó, num outro subtítulo, que é o que a Josi também falou, de fazer um balanço do dia. Ter consciência do que você perdeu te ajuda a vencer, né? De você fazer esse balanço. E só uma outra coisa aqui, que depois ficou muito na minha cabeça, num capítulo que ele fala do cheiro como motivador. E eu fiquei pensando como algumas lojas desenvolvem um aroma próprio, né? E que aí você entra naquela loja,
e você já sabe, ou você sente aquele cheiro em algum lugar, você já sabe de tal loja. Então, isso também, eu para carro, para venda de carro, nunca achei, não sei nem se existe, assim, por exemplo, uma loja específica, por exemplo, loja de multimarcas, né, de usados, ou uma concessionária que aquela marca tenha um cheiro específico, sabe? Eu fiquei pensando se isso existe, perguntando para vocês se são do meio. Oi, Cris. Não, esse negócio do cheiro é muito bacana, porque cheiro de carro novo realmente, né, é aquela coisa que não tem igual. Você entra, é aquele cheiro típico que dá aquele prazer, assim, né? Então, realmente, achei muito legal essa parte. E também me chamou uma atenção que ele falou de valorizar o carro que o cliente está trazendo para troca, né? E não diminuir o carro. Então, essa necessidade da gente ser valorizado no que a gente tem, os americanos fazem isso com maestria. A gente que morou nos Estados Unidos, assim, é claro, existem as técnicas de venda que o cliente entra na loja e você elogia alguma coisa que ele tá, né? Então a vendedora fala: nossa, que cabelo bonito, ai, que brinco legal, olha que roupa. No começo, quando eu morava lá, eu falava, gente, isso é muito piegas, né? Que saco, eu entro nessa loja assim. Você sabia que era uma mentira de americano que estava querendo, né, puxar papo e tal, mas muitas vezes você se vê caindo, porque realmente a gente gosta de ser elogiado em alguma situação, né? A gente chega numa situação e alguém chega e fala para você, nossa, como é legal. Então, quando o cliente traz de verdade o carro, e de vez de você menosprezar o carro que trouxe para você pagar o menor valor possível pelo carro, você valorizar o que ele trouxe, não como uma coisa que vai te onerar depois, porque se você valorizar, aquela coisa, né, que a gente fala, não dá para valorizar, quando você vai namorar, fala, não vai valorizar muito aquela pessoa, senão ela vai começar a se achar, né? A gente tem essa mania de baixa a bola, faz a pessoa achar que ela é bem ruim, para depois ela não ficar crescendo em cima de você. Mas nesse caso, eu acho assim tão inteligente, você realmente é um tiro no pé você não valorizar. Então, achei bacana isso que ele falou, nossa, que bárbaro. Mesmo que depois ele dê o valor, isso eu achei muito legal. E um outro ponto que ele falou foi o valor da tabela. Nunca venda um carro pelo valor da tabela. Por mais que o cara esteja disposto a pagar o valor cheio, ele vai chegar e vai passar um papel de bobo na turma que ele tiver quando todo mundo pagou menos e ele pagou. Então, quer dizer, existe essa tendência de a gente querer ganhar o maior valor não, o justo, porque é o valor de tabela. Mas achei muito inteligente ele negociar e dá para a pessoa o desconto mesmo ela não pedindo, porque de verdade a pessoa quer ganhar uma vantagem, todo mundo quer sair achando que fez um bom negócio, e não o vendedor que fez um bom negócio, é o cliente que fez um bom negócio, mesmo que dentro você saiba que foi você, mas ele tem que saber achar que foi ele, né? Então. Legal. Sérgio, quer pegar aí na sequência? Tá no mudo. Eu até escrevi no chat, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, em 75, tinha um spray que você comprava que tinha cheiro de carro novo, você passava no seu carro velho, com 100 mil quilômetros, na hora de vender, você falava, olha, está praticamente novo, ó, tem até cheirinho de carro novo. Era um puta cheiro de plástico misturado com couro, porque cheiro também vende, tá? Aromoterapia, tá? Próximo. Legal. Eu acho que é o Frank ou é o Adriano? É o Adriano. Sou eu. Então, realmente, como a Fabiana estava falando, né? É importante esse veículo, ele tá realmente com um cheiro gostoso, mas cada carro, cada marca de carro, ele tem o seu cheiro, né? Toyota, Honda, todos eles têm um cheiro específico. E isso é muito gostoso quando realmente a gente chega e abre, né? Uma coisa que me encanta muito é quando eu abro a porta de um veículo, eu olho o estado de conservação dele agregado ao cheiro. Isso é fenomenal, é fatal, isso aí acaba encantando mesmo. Mas existe algumas situações que é difícil combater algum cheiro de carro, por exemplo, de um carro de uma pessoa que acaba fumando dentro do carro, então isso aí é meio complicado.
Mas a gente tem que driblar isso aí. E sobre o que a Cristiane estava falando sobre a avaliação, para nós hoje se torna muito mais fácil, porque nós temos hoje oficina própria, né? Com 23 anos de loja, hoje nós já temos a oficina e ela tem 4 mecânicos lá, agora estamos com 3, está voltando mais um mecânico, todo um centro de preparação para os veículos. Isso tem facilitado muito para nós. E fazer essa avaliação justa, né? Mostrar para o cliente realmente que o carro dele vale, né, o preço, porém eu preciso deduzir do valor do carro dele essas manutenções. E isso aí tem me ajudado muito na hora do fechamento. Eu levo o cliente para o escritório, lá eu mostro para ele as condições que o carro dele está e explico para ele, olha, o carro do senhor não está em condição de o senhor voltar nessa viagem. Mesmo que a gente não feche negócio, o senhor procura uma oficina, né, boa e faça o serviço. Mas vale a pena. Tem visto assim cada situação que tem deixado encantado. Vale a pena. Pessoal, antes de passar para o Marcelo, deixa eu só... você acabou? Desculpa, Adriano. Só fazer um comentário. O William falou dos 18 carros por semana, tá? Que foi divulgado, que dá, se considerar de segunda a sábado, dá 3 carros por dia, em média, que ele vendia. Então, só para fazer essa correção. Se somar tudo, dá uns 15 mil, aí depois eu vou dar o feedback pro William lá. Bom, deixa eu seguir a sequência aqui, Marcelo. Sobre esse negócio do cheiro, tem um livro, Marketing 4.0, eu não estou lembrando o autor, mas ele fala muito sobre isso do cheiro, explica bastante neuromarketing, que é coisa que você não está... Você nem percebe que está sendo alvo de uma propaganda e está sendo as cores. Ele fala das cores do The Voice americano, que a Coca-Cola comprou, daí o patrocínio da Coca-Cola era em cima das cores do The Voice, é tudo preto e vermelho, para você lembrar da Coca. É muito bacana o livro. Acho que é marketing, capaz tá por aqui o livro, mas é marketing 4.0, se não me engano isso. Fala muito desse neuromarketing e o cheiro entra forte nisso aí. Que o cheiro você ele atinge o subconsciente mais rápido que a visão. Oi, Fabi. Então, esse negócio do cheiro, depois eu vi lá que vocês falaram que tem as marcas específicas, né? Meu pai teve loja de carro a vida inteira e eu, quando tinha carro, de verdade não podia ter um carro, porque às vezes eu estava super empolgada com o carro, ele ligava em casa e falava, separa o documento que eu vendi o carro. E aí me dava um outro. Eu lembro que uma vez eu peguei um que eu falei que era um carro pintado à mão, literalmente, porque parecia que era todo... E uma das vezes, gente, ele comprou um carro de um cara que acho que devia ter uns 30 cachorros e ele transportava E era um cheiro que eu fico pensando assim, é uma coisa tão importante, né? O cheiro do carro. E talvez, sei lá, de criar um da própria marca. Tem uma loja de roupas de esportes na cidade onde eu moro, que eles têm um cheiro tão gostoso na loja. Gente, é uma cidade desse tamanho que vem uma lojinha de roupa de esporte desse tamanho, dentro de uma academia. E as pessoas vão lá agora para comprar o cheirinho da loja, que eles punham dentro da sacola. Então, olha aí, fica uma dica para quem tem loja de carro aí, de criar o próprio cheiro da própria loja, que aí todo mundo vai querer comprar o seu carro. Oi, o Frank, quer já aproveitar na sequência? Vamos lá. Não, só falando do cheiro ainda, por isso que mulher com roupa de couro é perfeito, né? Mas brincadeiras à parte, tem metodologias, tem livros sobre a venda de uma casa, porque tinha um cheiro de bolo na casa, isso remetia, né? Então tem várias situações de vendas ligadas a isso aí. Mas só para a gente prosseguir um pouco com o livro, um outro tópico que eu achei muito importante aqui é honestidade é a melhor política. Eu acredito muito nessa situação, de honestidade é a melhor política. Porque quando o cliente ele percebe que você está falando a verdade, né? A negociação parece que muda de rumo, parece que ele começa a olhar para você até com outra maneira. Quando ele pergunta para você, mas esse carro aqui tem algum retoque? Você fala, tem.
ó, foi feito isso aqui nesse carro, foi feito isso, mas né, não tem problema estrutural. Enfim, né, você, entre aspas, você mostra o defeito do carro que você está vendendo. Quando você mostra o defeito do carro que você está vendendo, cria uma sensação de confiança com o cliente. E outra situação que ele mostra aqui é a gente sempre elogiar o que ele tem. Então, quando ele chega lá, mesmo que seja uma lata velha, mas tenta realçar. Outro dia o cara chegou na loja com um Royale. Né? E o carro estava bonito mesmo. Só que o cara queria muito no carro dele. Mas era um carro para colecionador, aí, sei lá, né? Mas, enfim, eu acho que o grande segredo desse negócio da honestidade é você falar com honestidade, mas elogiar o que ele tem também com honestidade, né? Depois ele fala aqui também de você falar algumas mentirinhas, que é importante. Mas vamos dar, só para a gente mudar de tópico aí. Legal, muito bom. Sérgio. Eu acho que a Fabi estava na frente, hein? Ladies first. Se quiser falar, Fabi, pode falar já. Depois a gente volta com o Sérgio. Ah, não, então, falando disso, outra coisa que me chamou a atenção aqui do capítulo... Peraí, deixa eu pegar o título. Bom, o que ele fala aqui, que o motivo mais comum para perder um cliente é que você parece não dispensar suficiente atenção. E isso entra também no que o Marcelo falou, né? Como é que você está ali atendendo o cliente, entra uma mensagem, é um lead, você não sabe se é um possível cliente, se é só um comentário, e aí o quanto a gente se distrai dessa presença, né? O quanto você está ali 100% ouvindo aquele cliente, tudo que ele fala, quantas vezes a gente pergunta o nome da pessoa que depois dá 2 minutos você vai lá e pergunta, ai, desculpa, como é mesmo o seu nome? Assim, o quanto a gente exercita a nossa presença nos nossos atendimentos. Isso me chamou muita atenção aqui, quando ele diz que você às vezes não dispensa suficiente atenção. E ao invés de atenção, eu substituí essa palavra de presença. O quanto você realmente está ali com aquele cliente. Às vezes, se você ficar 10 minutos totalmente focado, vale mais do que passar 50 minutos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É isso. Oi, Sérgio. Pega o gancho já. O cheiro. Tem uma pesquisa que é interessante. Quais são os cheiros mais gostosos do mundo, tá? E os mais reconhecíveis. E é interessante que todo mundo parar para pensar qual é o cheiro mais gostoso e o que mais marcante na vida de todo mundo. Em primeiro lugar, sabe quem ganha? Pão quente. Pão quente é em primeiro lugar. Em terceiro lugar vem café. Não é segundo lugar, mas pão quente. Então, hoje você tem aquela cadeia de lingerie chama Anne Anne. Você passa no shopping na frente de uma Anne Anne, você sabe qual é. Eu conheci a esposa do dono da fotótica, ela foi a primeira pessoa, empresa jurídica, que começou a importar esses aromas e vender para cada loja com o cheiro ligado àquele produto. Você não pode pôr um negócio cheiroso adocicado num carro. A mulher entra e fala, quem foi que entrou aqui? A minha esposa, quando eu comprei o primeiro GPS que chegou aqui no Brasil, eu comprei, porque era meu cliente, né? Era apontador.com.br. E tinha lá 5 vozes que você podia escolher. E eu pus da menina, né? Entre a direita, entre a esquerda. E aí a primeira vez que a esposa entrou, perguntou, por que você escolheu a voz feminina? E aí, como bom vendedor, eu falei, porque eu não estou acostumado a receber ordem de homem. Então, eu escolhi uma voz feminina. Ela falou, foi boa, foi muito bom você escolher. Então, cada produto tem uma nuance. E você repetir o nome do seu cliente durante toda a apresentação, marca. Outro estudo, outro monte de livro que eu já li, quando você é honesto e fala para o cliente, não ficou bom essa roupa em você, não lhe caiu bem, aumenta
o seu nível de credibilidade com aquele cliente. Então, o vendedor que diz não algum não para o cliente vende mais, você acredita? É um negócio meio louco, né? E no treinamento você recebe, nunca diga não para o cliente. Não, diz, você não ficou bem, não. Essa roupa você parece um saco de batata lá do Ceasa. Não está te valorizando. Vamos ver se eu encontro uma burca para ver se cobre esse corpo e fica parecendo um abajur. Então, quando você diz a verdade do carro, como disse o Frank, isso aumenta o nível de credibilidade. Não vai dizer, olha, realmente tem 250 mil quilômetros, tá? Tá com o motor quase fundido, tá? O senhor saiu da concessionária, é seu. Mas ele fala, não, realmente já teve uma batidinha, teve isso, mas nós trocamos, isso vem de credibilidade. É muito engraçado. O ser humano, depois de você conhecer muito bem seu produto, seu serviço, o que mais você tem que estudar é comportamento. Depois o Nilson vai falar que o próximo livro a gente está pensando em falar sobre comportamento, tá bom? Vou ficar quieto. Oi, Cris. Genial, comportamento é tudo, né? Eu ia falar sobre uma parte que ele falou sobre a roupa, né? Aí foram que ele falou do como você se vestir, como ele usava a roupa de alguma forma para ele se nivelar o tipo de comprador que ia lá, não tá tão bem vestido e não tão mal vestido, né? E eu achei interessante, porque realmente eu acho que isso é outra coisa que não o cheiro, a música, tudo isso que o Marcelo estava falando da neurociência, né? Que assim é subliminar. Então, de verdade, quando você pode ficar, ele até falou que a pessoa fala, nossa, eu tô pagando muito bem, porque ele está ficando rico, né? O vendedor, então eu devo ser um otário que ele está ganhando muito dinheiro em cima de mim. Então, é aquela medida certa que quando a gente vai numa loja muito chique, você quer que a pessoa esteja arrumadésima, né? No caso de roupa, a vendedora tem que estar, porque é a professora de ginástica gorda, né? Você vai falar, pô, vou dar, né? Vou ter uma aula com uma professora de ginástica que nem ela mesmo tá beneficiando daquilo, vai me ensinar. Então, achei interessante. Então, queria falar para vocês. Legal. Deixa eu pegar aqui, acho que a Josi estava antes do Sérgio. Oi, Josi. Não, só falando dessa questão de honestidade, também me chamou muita atenção. Eu estava lendo bem no dia, Nilson, eu estava com um livro na bolsa, e o meu carro essa semana, ele simplesmente estragou. E eu tive que enguinchar ele tudo. E aí foi muito interessante, porque o lugar onde eu consegui chegar no mecânico, o mecânico foi bem honesto comigo, né? Eu não conhecia ele, Goiânia é muito grande, né? Então era um bairro que não era acostumado, o mecânico que eu já levo. E aí ele sentou comigo e falou assim, olha, eu vou ser bem honesta com você, e explicou. E o meu mecânico que eu sempre trago no meu bairro, eu liguei para ele e ele já não foi honesto, entendeu? Falou que poderia ser outra coisa e ficou naquele blá, blá, blá. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí terminei e lendo isso aqui. Aí ele pegou e foi arrumar, no final das contas. Ficou bem mais barato do que eu tivesse arrumado, mas eu gostei assim, da honestidade. Ele falou assim, olha, a forma que você está fazendo, ele explicou todo o porquê que meu carro tinha estragado, ele não só arrumou, né? Eu achei muito interessante essa honestidade, porque os outros que eu levo, a maioria, sempre nunca fala nada, né? Só chega lá, isso aqui estragou. Ah, mas não explicou por quê. Não, ele me explicou e deu uma aula de química, né? Por que aquilo tinha acontecido, e foi explicar, ó, não faça mais isso, a manutenção. Então eu falo que você ser honesto com a pessoa, né? Muito importante. E aí eu fiquei 1h30 esperando o guincho, e aí eu fiquei lendo o livro. E aí eu estava dentro da mecânica, achei muito interessante. Aí na hora você falou de honestidade, eu lembrei na hora. Perfeito, é isso mesmo. Sérgio. Não, respondendo para o Marcelo, tem uma nova profissão agora que eles dão o nome de SDR, que é o cara que faz essa pré-venda. Chama Sales Development Representative. É um nome bonito para o cara que faz pré-venda. Ele recebe o lead, ele atende o cara a primeira vez, mas ele não fecha. Ele só conduz, ele vê se ele... Como se fosse um termômetro. Se o cara está com febre, está quente, está morno, tá? E aí ele só passa para você o lead quentinho, não o curioso. Se você tiver um lead, você para de
perder tempo com um cara que é muito frio, tá? Dando exemplo, eu já dei consultoria para uma loja de vestido de noiva. Cara, a mulher aparecia lá, as noivas, as vendedores, era para o rodízio, pegava aquela menina, ela queria experimentar o vestido que estava na vitrine. Cara, aquela que tinha 5.000 botõezinhos que tinha que tirar, punha no vestiário, e aí perguntava, tá, e o casamento é quando? Que era a primeira pergunta, né, que você devia fazer antes de tirar. Ah, eu tô procurando um namorado ainda, mas eu já tô na... Porque a mulher não tinha nem namorado, a desgraçada estava na cabine vestindo vestido de noiva. Eu falo isso porque nós acabamos implementando. A vendedora, a cliente chegava, se elogiava, perguntava o nome, se apresentava, tá? E a primeira pergunta é: você já tem a igreja? Porque dependendo da igreja, você matava qual era o bairro e qual era o poder aquisitivo. E não perguntava se ela tinha namorada. Então, não, a gente já está decidindo, não sei se é meu bairro ou dele, tá? Ele mora no Jardim São Paulo, ele mora no Jardim Europa e eu moro no fim da Itaquera. Bom, então é o noivo, o pai do noivo vai pagar o vestido, né? Porque um bairro muito caro e o outro muito pobre. Então você ia, não, o casamento vai ser na Nossa Senhora do Brasil. Então não traga aquele vestido de 5.000 reais, começa a trazer o de 15 pau. Porque ela pode gostar do de 5, mas quando descobrir o preço vai achar que é porcaria e não vai comprar. Vai entrar num outro. Então é um monte de pequenos truques. Então o SDR, se você tiver um SDR seu, tá, por R$ 2.500 por mês, você treina ele fazer todas as perguntas. Quando ele passar para você, ele já pôs a bola lá na marca do pênalti, daí vai você de fechamento ou da sua equipe de vender bem. É isso aí. Oi, Josi, voltou para você. É isso mesmo. Não, só uma experiência com relação a esse serviço, Marcelo, que com relação ao treinar, que ele falou por último, o Sérgio falou. Porque eu já conheci, já tive pessoas que contratou, só que não treinou muito bem e você perde dinheiro. Então, assim, treine muito bem, né? Se você treinar muito bem, porque se questão ficar aquele atendimento mecanizado e você não vai ter retorno nenhum. E tá acontecendo muito, porque tá crescendo muito, né, Nilson? Muito. A Fernanda, que eu conheço, ela tem um atendimento bem humanizado. Agora tem uns que eu já tive umas 2 pessoas que contratou e arrependeu. Depois teve que voltar a fazer sozinho de novo. Aí é retrabalho, né? Oi, Sérgio. Na verdade, você tem que contratar um clone seu. É isso que eu recomendo para os meus clientes. Outra dica importantíssima para nós vendedores, como estamos na frente do cliente sozinhos. Pega o seu celular escondido e põe para gravar pelo menos o áudio, a sua apresentação. É o melhor jeito de você se treinar. Quando você escuta você, se puder filmar, melhor ainda, né? Você tem uma câmera na sua mesa de coisas, daí você filma você e o cliente. E se você vai ver quanta besteira você fala, quantos sinais ele dá de compra e você não sacou, quantas vezes ele falou, bom, e paga em quantas vezes? Você fala, não, mas eu ainda não falei do porta-mala. Ele não quer saber da porra do porta-mala. Ele já está comprando, presta atenção. E aí, quando você for treinar a sua equipe de venda, você pode usar esses mesmos filmes, esses mesmos áudios, tá? Seus. Nunca pega um vendedor que errou e ponha ele para fazer treinamento e usar o exemplo dele, né? Não é assim, Frank? Senão você desmotiva a equipe inteira, em vez de o tiro sai pela culatra. Legal, pessoal. Alguém quer complementar? Bom, a gente está 9h, 9h02 já. Estamos complementando o horário aí, né? Agradeço aí a presença de vocês, né? Assim, só um spoiler, né? Tanto a Cris quanto a Fabi, a gente trabalha mais com o lado comportamental e a gente vê que tem muita coisa aqui, só nesse capítulo, a questão da venda digital que o Marcelo estava falando, que toma muito tempo, né? E consome muito tempo, o impacto disso na saúde mental das pessoas, ficar lá
Então tem muita coisa que a gente está pensando aí de fazer depois a gente vai conversar e vai fazer uma proposição aí para os próximos livros, levando em consideração o comportamento, que uma coisa é técnica, né? Mas se você não tem o teu comportamento, a tua atitude, não adianta muito, né, para atingir o sucesso. Pessoal, eu agradeço vocês, eu vou pôr lá no chat aí qual que é o próximo target aí. E alguém quer fazer algum comentário para encerrar? Só agradecer um monte de dica aí. Valeu mesmo. Vou entrar em Legal. contato aí com o pessoal, pode deixar. Valeu. Sempre muito legal isso aqui. Então tá bom. Tá gravando, depois eu ponho a gravação para vocês também. Então tá bom. Obrigada, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa Obrigado. semana. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite.